paz do Senhor Jesus, uma boa noite a todos, boa tarde, bom dia, dependendo do horário que você vai assistir essa live, essa pregação. Nós estamos aqui fazendo um estudo, do livro do Apocalipse, e no estudo passado, na parte 7, nós começamos a falar ali a respeito do princípio das dores, né? Nós chegamos ali no capítulo 4 do livro do Apocalipse, e ali no capítulo 4, onde nós explicamos na parte passada, onde nós cremos que ali vai acontecer o arrebatamento da igreja. E antes do arrebatamento da igreja, nós começamos no estudo passado a entrar na parte do princípio das dores, né? Um período dificílimo de angústia que a terra vai passar antes do arrebatamento da igreja e que a igreja, os cristãos ainda estarão aqui nessa terra. Então, hoje nós daremos continuidade. Hoje nós vamos continuar falando sobre o princípio das dores, só que hoje nós vamos entrar em um tema muito forte aqui que fala sobre a meia-noite de Deus, né? A meia-noite bíblica, que não é a meia-noite do nosso relógio, mas a meia-noite significa um tempo de angústia, né? Que essa terra vai passar. Então, já quero dar a paz do Senhor, né? Deus abençoe a cada um de vocês que entraram aqui com a gente, Dona Cristina, Dona Maria dos Anjos, e todos ainda que vão entrar, tá? Permaneça conosco aqui, tá? Seja perseverante, seja diligente para com a palavra de Deus, né? Há uma semana atrás ou duas eu estava estudando na palavra que Deus, ele abençoa aquilo que nós edificamos. Ele abençoa tudo aquilo que a gente edifica, né? Se você fazer um estudo na sua Bíblia sobre edificação, começou ali desde ali de Salomão, quando Salomão edificou o templo. Deus falou para Salomão: abençoarei o templo que edificaste. A palavra abençoar significa aprovar. Então Deus, ele só abençoa aquilo que a gente edifica, aquilo que a gente constrói, tá? Abra sua Bíblia comigo lá em Mateus, no capítulo 25. Abra lá comigo. Mateus, capítulo 25. Lembrando sempre, você que assiste ao vivo com a gente no Facebook, né? Na configuração a gente mexe, você tem a opção de você retroceder, tá? Sempre você pode retroceder, aí depois você alcança até no ponto que a gente vai estar, tá bom? Mateus, capítulo 25. O Senhor Jesus, ele fala sobre a parábola das 10 virgens, né? No estudo passado, nós finalizamos ali em Mateus 24, onde a gente estava falando a respeito do princípio das dores. Depois nós falamos sobre a exortação à vigilância, sobre aquele período, a parábola da figueira, que nós entendemos ali que é a respeito de Israel, que o Senhor Jesus disse. Nós falamos ali, né, sobre aquele último tempo da figueira, né, aquela última geração. Nós falamos tudo isso no estudo passado e hoje a gente vai dar continuidade. Aqui em Mateus capítulo 25, o Senhor Jesus, ele diz bem assim, ó: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o seu noivo. Assim é o cristão quando ele aceita Jesus. Assim é a igreja de Cristo. Quando a gente fala igreja, lembrando que não é uma placa, né? Não é uma denominação, mas é a igreja do Senhor. Cada pessoa é uma igreja de Cristo. Então, assim são as pessoas, elas pegam as suas lâmpadas, elas são iluminadas pelo Evangelho. E elas saem para se encontrar com seu noivo. Cada um tem um tempo de caminhada, né? Uns já saíram para se encontrar com o noivo há 25 anos, há 30, há um ano, há um mês, né? Isso é quando a pessoa aceita Cristo e começa a caminhada dela com Deus. Versículo 2, ó. 5 dentre elas eram nécias e 5 eram prudentes. Aqui o Senhor Jesus está falando sobre a igreja dele, sobre a igreja dele, sobre o povo dele. Ele diz que 5 dentre elas eram nécias. Nécia é sem entendimento. Sem entendimento, não compreendiam claramente a caminhada, porque não procuravam compreender. E Jesus falou que 5 eram prudentes, que tinham entendimento, que entendiam os tempos, que entendiam a vontade de Deus, prudência. Não deixava acontecer para poder tomar uma atitude. Você vai ver aqui que as nécias viviam despreocupado. Todo nécio, crente nécio, ele vive despreocupado. Ele pensa que as coisas nunca vão acontecer, ele despreza as profecias, ele não liga para as profecias, ele tapa os ouvidos, ele fecha os olhos, né? E você vai ver o desespero que isso causa depois. Versículo 3. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Olha isso.
No entanto, verso 4, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Olha isso. As nécias não levaram azeite consigo, azeite ou combustível para manter a lâmpada acesa. Só que as nécias apenas eram com as lâmpadas. Entregaram a vida para Cristo, fazem parte de alguma igreja, fazem suas orações, ouvem pregações e vai tocando a vida. Agora, as prudentes, elas levam azeite consigo, elas levam mais combustível para manter a lâmpada delas acesa. Isso diz respeito a uma vida profunda com Deus, a uma vida de revelação da palavra, a um desenvolvimento da fé, a um desenvolvimento da salvação, a crescer na graça, no favor de Deus, a conquistar o coração de Deus cada vez mais, a se envolver com os dons, a se envolver, a ser cheio dos propósitos, dos frutos do Espírito Santo, né? A entender as 5 partes da armadura que está lá em Efésios 6 e se vestir dessas partes, né? A prudência leva azeite consigo, quer dizer, elas se preparam, elas se revestem, elas pegam vestiduras novas, elas também se revestem, elas buscam tudo que o Senhor tem para entregar para elas, como está lá em Efésios capítulo 1. Lá em Efésios capítulo 1, se eu não me engano, no versículo 3, a Bíblia fala sobre as bênçãos espirituais. No estudo do Espírito Santo, a gente vai falar melhor sobre isso. Existem as bênçãos materiais, ou bênçãos físicas, que tudo aquilo que é família, casamento, bênção para a saúde financeira, tudo isso é bênção material. E Deus dá. Agora existem as bênçãos espirituais, que está lá em Efésios 3, capítulo 1, desculpa, versículo 3 em diante. Tá? A gente vai abordar isso mais para frente. As bênçãos espirituais é o azeite na vasilha. É o azeite. Só que as nécias pegaram a sua lâmpada e saiu. Não se preocupa, as prudentes, elas se empenham para levar azeite consigo. Versículo 4. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas, verso 5. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Olha isso. O Senhor Jesus conta, tardando o noivo. A gente vai ver mais para frente que os apóstolos, eles viviam na iminência do arrebatamento. A gente vai falar sobre o arrebatamento mais para frente, daqui a pouco. E eles viviam, eles aguardavam, só que como a gente sabe, o arrebatamento não aconteceu no tempo deles. Eles morreram, né? Dormiram em Cristo, que a gente vai ver isso mais pra frente. Tardando o noivo, é aquilo, Jesus não vai voltar, eu tenho muitos anos de vida, né? Ainda, muitos anos pela frente, essas profecias ainda não vão acontecer. Né? Esse tipo de pensamento. E todas pegaram no sono, todas adormeceram. As 10 adormeceram. Agora, versículo 6 que vai ser a nossa base para hoje, ó. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo sair ao seu encontro. Olha isso. A Bíblia diz que à meia-noite ouviu-se um grito, clamor da meia-noite, um grito à meia-noite, um grito. Imagina você dormindo hoje à noite, madrugada, meia-noite, 1, 2, 3 horas, um silêncio, daqui a pouco começa uma gritaria. Imagina o espanto que não vai causar em todas as pessoas. À meia-noite, você vai entender isso aqui melhor daqui a pouco. É um tempo de escuridão na terra que isso vai acontecer. Não é a meia-noite do nosso relógio. Não é a meia-noite do relógio. É a meia-noite de Deus. É a meia-noite do tempo de Deus, uma hora de angústia, uma hora de aperto. Lembrando disso, ó, mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo saiu ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Olha isso, meia-noite, escuridão. Escuridão onde o sol não vai se pôr, onde não vai ter a luz do sol, não vai ter a luz da lua, espiritualmente falando. A pessoa só vai ser iluminada se ela tiver com a lâmpada dela acesa. E a Bíblia diz aqui que as nécias começaram a pedir azeite para as prudentes. Jesus falou que isso vai acontecer, tá? Essa parábola aqui, isso aqui vai acontecer no princípio das dores, antes do arrebatamento da igreja. Vai haver um período da meia-noite, uma escuridão nesse mundo, um tempo de trevas, terceira guerra mundial, os poderes do céu serão abalados, coisas terríveis vão acontecer, a igreja vai estar aqui. Um tempo de angústia, um tempo de escuridão e dor. E ali as nécias, elas pediram azeite para as prudentes. Eu não sei explicar exatamente como isso vai acontecer, né?
Mas elas vão procurar ajuda com os crentes prudentes, com aqueles que têm a unção, a revelação, o poder de Deus, as bênçãos espirituais. Mas você vai ver que daqui a pouco que Jesus vai falar que as prudentes, de alguma forma, não vai poder dar azeite para as nécias. Igreja, entenda a mesma coisa, gente. Ajuntar azeite na vasilha não é na hora do desespero, gente. Não é do dia para noite. Não é de uma hora para outra, não. Não é. Hoje eu recebi uma mensagem de uma irmã da igreja, de uma igreja que a gente passou, e ela perguntando para mim a respeito do dom de cura, né? Os dons de curar. Que a Bíblia fala sobre os dons do Espírito Santo, né? Dom de operação de maravilha, dom de cura. E eu explicando ali para ela que receber dons, os dons do Espírito Santo, não é com 10 dias de oração, não é com 15 dias de oração. Eu expliquei para ela ali, mas eu falei, olha, não é simplesmente com um áudio aqui que você vai entender isso completamente. Você tem que estudar esse respeito, meditar, estudar, ir atrás dos dons, pesquisar livros de que Deus já revelou coisas para as pessoas, vai ler sobre dons espirituais, compra livros. Compra uma boa Bíblia de estudo, vai se dedicar à oração, ao jejum, a uma busca profunda dos dons. E, em primeiro lugar, tem que receber o Espírito Santo. E comecei a explicar ali, mandei quase 4 minutos ali de áudio ali para ela ali. Aí ela entendeu, ela falou que entendeu muito mais agora, ela vai se aplicar isso. Ou seja, receber dom, juntar azeite na vasilha, gente, não é do dia para noite, não é de uma hora para outra, não. O crente nécio, ele fica desesperado, aí depois ele fica assim, eu não entendo, eu não estou compreendendo, por que que isso está acontecendo? Mas está tudo revelado ali, ele que foi nécio, ele que não teve entendimento, ele que não ajuntou azeite na vasilha, ficou tocando a vida aí, trabalhando, cuidando das coisas, sempre aquela mesma reunião, uma pregação mínima, um versículo só da Bíblia, e nunca se interessava por nada. E achou que ali era o suficiente. E realmente, isso, quando a pessoa se arrepende e entrega a vida para Jesus, ela é salva. Mas só que se ela passar por um deserto, e principalmente por o princípio das dores aqui, essas 10 virgens representam uma igreja salva, tá? É uma igreja salva. E é uma igreja salva, porém a metade, 5 delas vai se perder. Você tem que entender isso, não é? Não é porque elas estão em pecado, não, tá? Não é o povo do mundão, não. E faz parte de uma igreja salva, mas elas vão se perderem. Elas vão querer o azeite das prudentes, né? Agora, continuando aqui, ó. Versículo 9. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante aos que o vendem e comprai-o. Olha isso. Eu não sei como isso vai acontecer, mas Jesus falou que os crentes prudentes não vão poder dar azeite para as nécias. Não vai dar. E diante aos que o vendem. Eu não sei, acho que eu preguei sobre vender, né? E comprar. Acho que foi na parte 6, né? Se eu não me engano, né? Sobre o Senhor Jesus falou lá em Apocalipse, lá em Laodiceia, né? Comprar o ouro, comprar veste e comprar o colírio para ungir os olhos, né? Olha a importância. E diante aos que o vendem e comprai. Quer dizer, isso exige um preço, isso não é dado, gente. As nécias, vamos ler de novo, as nécias vão pedir para as prudentes, ó, versículo 9. Mas as prudentes responderão, não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante aos que o vendem e comprai-o. As nécias vão pedir azeite para o prudente, mas esse azeite não é dado, não dá para dar azeite. Esse azeite ele é comprado, quer dizer, é uma renúncia pessoal, é uma busca pessoal. Não adianta você ir atrás de alguém que é ungido, alguém que tem dons, alguém que tem revelações e querer que a pessoa passe aquilo para você. Existe um termo hoje que eu não concordo muito, é transferência de unção. Sabe, isso aí é antibíblico. Transferência de unção, a unção ela tem que ser buscada, ela tem que ser entregue pelo próprio Deus para aquela pessoa. É o azeite que é derramado sobre aquela pessoa que é esforçada, que é empenhada, né? Como Deus falou, acho que do rei Davi, lá no Salmo 89, né? Encontrei um esforçado, do meio do meu povo escolhi um herói, e com o meu santo óleo o ungi, né? E tem que ser comprado, é algo pessoal, é algo íntimo. De alguma forma, aqui Jesus falou, as prudentes não vão poder dar, eu não sei como isso vai acontecer.
Mas as prudentes não vão poder dar azeite, não vai poder passar. Aí é aquele desespero, é onde Jesus falou, onde está escrito na Bíblia, acho que no mínimo 3 vezes no Novo Testamento, que quando as pessoas virem o Filho de Deus, elas vão se lamentar, se lamentarão sobre ele. Se lamentarão, você só se lamenta de uma coisa que você perde, de uma coisa que você deixou pra lá. E assim é uma boa parte dos salvos, tá? Isso aqui não é o povo perdido, não, isso aqui é os salvos. Só que é nécio, não tem entendimento. A pessoa tá 1, 2, 5, 10, 15, 30 anos na igreja, mas não tem entendimento, não tem compreensão de nada, fica naquele raso a vida inteira. Por quê? Porque não compra, não paga preço. E mais uma vez, para ninguém cortar isso, tá? Não é dinheiro, não, tá? Não é dinheiro. É comprar com a diligência, com a perseverança, aguentando pancada, humilhação, passando por deserto. Você encontra isso na Bíblia toda. Ele falou: ide aos que o vendem e comprai-o. Então elas vão sair desesperadas atrás de alguém que pregue, né? O Senhor Jesus falou sobre isso, tá? Tá lá em Amós, se eu não estou enganado. Virão dias em que as pessoas elas procurarão alguém que pregue, elas não acharão. Tá lá em Amós isso, as pessoas procurarão de mar a mar, né? Todos os cantos da terra procurarão a palavra de Deus, mas não acharão mais. Gente, no princípio das dores que já vai começar. O princípio das dores já vai começar, não vai ter liberdade para pregar, não vai ter salão para reunir ninguém, não, gente. Mídia social, não sei se você sabe, tudo já é controlado. A gente não vai ter acesso a mais nada, mais nada, mais nada. Vai ser um período terrível, de grande perseguição no mundo todo, né? Contra os cristãos, contra a igreja de Deus. Não vai dar para passar, não vai dar, tem que ser comprado. Aí Jesus falou que isso vai acontecer, versículo 10, ó. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Gente, eu expliquei a sequência ontem, né? Paramos em Apocalipse capítulo 4, logo no início, no versículo 1, quando Deus falou para o apóstolo João, Jesus falou: sobe para aqui. Eu expliquei isso na parte 7, que ali nós compreendemos, eu creio que ali é o arrebatamento da igreja. E antes do arrebatamento da igreja, vai ter o princípio das dores, que a gente voltou um pouquinho, princípio das dores. Aí chegando o princípio das dores, depois eu vou pregar sobre arrebatamento da igreja. E quando a igreja for arrebatada, eu vou falar com vocês sobre o tribunal de Cristo, que é o tribunal, não do juízo para ser julgado, mas é o tribunal da recompensa. Aí quando nós pregarmos isso, esses três, tribunal da recompensa, aí sim a gente vai voltar para Apocalipse no capítulo 4, tá? Que aí a gente vai ver o que vai acontecer, porque Apocalipse capítulo 4 é a igreja diante do trono de Deus, tá? O capítulo 5 é o Senhor Jesus abrindo a escritura selada da terra. Ele vai abrir os selos e ali vai começar 7 anos de grande tribulação, que a gente vai entender também o porquê que são 7 anos, tá? Então, capítulo 4 é a igreja diante do trono. Capítulo 5 é Jesus abrindo os selos. Capítulo 6 ao 19 é a grande tribulação na terra. Capítulo 20 é o milênio, 1000 anos com Cristo aqui. 21 e 22, os tempos eternos, tá? Então a gente vai seguir essa sequência, tá? Então, as prudentes vão para as bodas do Cordeiro. A gente vai pregar sobre as bodas depois, tá? A grande festa com Jesus nos ares, 7 anos. Enquanto esse mundo vai passar por 7 anos de grande tribulação. Eu vou mostrar tudo isso para você na Bíblia, tá? Subirão para as bodas, versículo 11. Mais tarde. Olha isso, gente. Sempre mais tarde. Tardio, né? A Bíblia fala que a gente não pode ser tardio para ouvir. A gente não pode. A gente não pode. Mais tarde chegaram as virgens nécias, Jesus falou, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Gente, isso aqui é muito sério, muito sério. Isso aqui o Senhor Jesus declarou que vai acontecer com a igreja dele, com uma parte do povo dele, que é salvo, mas na hora da escuridão a sua lâmpada vai se apagar, na hora da angústia, do aperto, as lâmpadas das pessoas vão se apagar. Assim aconteceu na pandemia, assim aconteceu em várias situações da vida. A pessoa, ela é de Deus, ela é salva, mas quando vem a escuridão sobre a vida dela, ela não suporta, a luz dela apaga.
Por quê? Porque ela não tem azeite na vasilha. Agora, esse princípio das dores vai ser algo superior a qualquer luta que a gente possa passar, qualquer luta. Hoje, isso já pode acontecer. Muitas pessoas apagaram as lâmpadas delas no momento de luta, de escuridão, porque nunca se preocupou em ter azeite na vasilha. Aí depois fica, eu não compreendo por que que isso está acontecendo, por que que Deus deixou, por que que não sei o quê, por que que não sei o quê. E as pessoas acabam morrendo na fé, acabam se apagando. A luz das pessoas se apagam, elas ficam em trevas espiritualmente. Isso já acontece hoje. Porém, o que o Senhor Jesus está falando aqui a respeito do princípio das dores é algo muito terrível que vai vir sobre esse mundo, a gente vai estar aqui, né? Aí Jesus falou para elas, né? Verso 12. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. A porta, gente, vai ser fechada. A igreja vai ser arrebatada no princípio das dores, um momento de grande angústia para esse mundo antes da grande tribulação. Antes. Mas vai ser um período de tribulação, não de grande, mas de tribulação. Um momento de grande angústia, de grande aperto. Eu não sei quanto tempo isso vai durar, isso pode durar anos. Vai vir a Terceira Guerra Mundial logo, logo, porque tudo já está preparado para isso acontecer. Então, vai vir um momento terrível nessa terra aqui, terrível, de angústia. E nesse ponto, a igreja vai ser levada, a igreja vai ser arrebatada e as portas vão se fechar. E o Senhor, esses nécios, eles vão ficar dessa forma. Abre-nos a porta, mas Jesus vai falar para eles: eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Igreja, isso aqui é tão sério. Jesus, ele só conhece quem tem azeite na vasilha, gente. Isso aqui é muito sério. Ele só conhece quem tem azeite na vasilha, ele só conhece os seus iguais, entre aspas, tá? Ele só conhece os seus iguais. O Senhor Jesus estava tão, olha a meia-noite de Jesus, quando ele, antes dele ser preso, ser levado para o Calvário, dele sofrer, dele ser castigado, apanhar, levar murro, caniço na cabeça, encravar a espada de espinho lá, com mais de 5 centímetros de espinho na cabeça dele, por aí vai, tudo mais. Antes da meia-noite de Jesus, o que que ele fez? Para onde que ele foi? Ele foi para um lugar chamado Getsemane. Né? Jesus, você pode ver isso na sua Bíblia, antes do Calvário, antes da prisão, antes de apanhar, antes de tudo. Ele foi para o Getsemane, ele foi orar. E a Bíblia diz que ali Jesus orava com tanto empenho, por tanto tempo ali, que ele começou a transpirar sangue dele ali, saía sangue dos poros dele, tamanho foi a agonia. Só que ele saiu dali com tanto poder, que quando chegaram os soldados para prender, a Bíblia diz que o apóstolo Pedro sacou da espada, tentou matar o soldado, errou, né? Tentou cortar o pescoço do soldado, errou e cortou a orelha. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus foi lá, pegou a orelha do homem e colou no lugar de novo. Olha o tanto de unção que Jesus estava ali, transbordando de poder para poder suportar o que ele ia suportar a meia-noite dele, viu? E vai ter a nossa, vai ter a da igreja. Agora entenda isso. O Getsemane significa prensa do azeite. Getsemane também ali é o Jardim das Oliveiras, né? Oliveiras é onde tem azeitona e dali se produz o azeite. Mas o nome Getsemane significa prensa do azeite. Ali o Senhor Jesus ele foi prensado até transbordar azeite dele. Ele foi buscar azeite no Jardim das Oliveiras. Olha onde ele foi buscar azeite. Getsemane significa isso, prensa do azeite. O lugar que o azeite é prensado até sair. Então o Senhor Jesus ele foi nesse lugar, ele foi orar, ele foi buscar com tanto empenho que ele saiu dele transbordando de unção, transbordando de poder para suportar a meia-noite dele, para suportar o calvário dele, o que ele ia passar. Então, igreja, bem-aventurados também aqueles que morrem antes desse período. Hoje é um tempo de paz, tranquilo, tem as lutas, tem, mas morrer hoje também é maravilhoso. Agora, quem chegar nesse período aqui do princípio das dores, ele está próximo, viu? A pessoa, o crente, só vai suportar se tiver azeite na vasilha. Todos os apóstolos, eles não estavam em pecado, eles tinham a presença de Deus, eles não tinham o Espírito Santo ainda, porque o outro Consolador só veio depois, mas eles tinham o Consolador. O primeiro Consolador eles tinham, Jesus foi e enviou o outro, que é o Espírito Santo. Mas eles tinham um Consolador com eles. Eles não estavam em pecado, eles tinham muita experiência com Deus, tá? 3 anos andando com Jesus para cima e para baixo. Pelo poder de Deus, o nome de Jesus operando sinais e maravilhas, né? Vendo a glória de Deus, indo
com Jesus Cristo lá para o monte, vendo a transfiguração. Então eles tinham muita presença de Deus com eles, tá? Só que o que aconteceu com eles na hora da angústia? O que aconteceu? Eles fugiram. Eles fugiram. Eles tinham a lâmpada acesa. Eles tinham. Só que na hora da angústia, eles fugiram. Eles fugiram, depois que aconteceu o Calvário, Jesus reuniu eles, aí eles receberam o Espírito Santo, batizados, aí eles foram cheios de azeite, cheios de vasilhas, aí o que que aconteceu? Todos eles tiveram uma morte, exceto o apóstolo João, mas todos eles tiveram uma morte sacrificial, quer dizer, todos eles morreram por causa de Cristo. Tiago morreu a fio de espada, Filipe foi esfolado vivo, ser esfolado vivo é fazer um corte aqui na testa aqui e sair tirando a pele da pessoa. Filipe, outro discípulo, o apóstolo, foi arrastado nas ruas por cavalo até morrer. O apóstolo Pedro, crucificado de cabeça para baixo, porque ele não aceitou ser crucificado, ser como o mestre dele, né? Ele falou que ele não era digno de ser crucificado igual a Jesus. Então, crucificado de cabeça para baixo. Todos eles tiveram uma morte violenta, todos eles. Agora, por que que eles aguentaram a meia-noite deles? Porque agora sim eles estavam cheios de azeite. Você tem que entender isso na Bíblia, tá? Então, eu sou salvo, batizado nas águas, até tenho o Espírito Santo, mas não se enche de azeite, irmão. Esse período aqui vai ser um período que nunca houve igual para a igreja de Cristo. Período terrível. Princípio das dores. Agora você imagina o que vai ser a grande tribulação. Aí Jesus falou, versículo 13: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Olha isso. Jesus falou, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Ou seja, sejam prudentes. Não espera a coisa acontecer para poder se mexer, gente. Não espera. Não espera a coisa acontecer. Hoje em dia as pessoas mandam mensagem, isso é bom, igual hoje, manda mensagem, perguntam coisas, a gente, na medida do que a gente pode, a gente, né, procura esclarecer, dar a direção para a pessoa. Mas, irmão, quando chegar isso daqui, ó, a gente que gosta de ensinar a palavra, tem esse prazer, a gente vai ter folga. Quando chegar isso aqui, Jesus falou que os prudentes não vai poder dar azeite pro nécio, não. Não sei como isso vai acontecer. Mas não vai ter como falar, o pastor me ajuda, ora para mim, me ensina agora, já era. Eu vou pesquisar nas redes sociais para ver o que foi pregado, o que os pastores estavam ensinando. Esquece, vai ser tudo tirado, vai ser tudo apagado, não vai ter nada. Não vai ter absolutamente nada. Mas assim o nécio espera acontecer para poder fazer alguma coisa. O prudente, ele não espera as coisas acontecerem. Então a coisa é muito séria, gente. Você tá vendo esse tempo nosso de falsa paz aqui? Eu já falei isso aqui, sempre eu vou falar isso, tá? Qualquer dia desses a gente vai acordar e esse mundo vai estar de cabeça para baixo. Viu? Isso aí não tá longe de acontecer, não, tá? Qualquer dia desses tudo vai estar de cabeça para baixo. O seu dinheiro na sua conta lá, você não vai contar mais com ele, não, tá? Não vai ter mais advogado, não vai ter mais ninguém para brigar com você, não, tá? Esse mundo aqui vai chegar uma nova ordem nele. E vai ser debaixo de guerra, vai ser debaixo de batalha, e tudo está profetizado. Só que o prudente, ele entende isso, o que que ele faz? Ele já vai se enchendo de azeite, ele vai arrumando vasilha para ele. Ele vai fazendo isso. Agora o nécio acha que é besteira, o nécio despreza as profecias, né? Abandona a palavra de Deus, fica só no raso, tá? Agora entenda uma coisa. Eu acho que eu não vou conseguir terminar nesse, a gente vai pro 9. Mas eu vou começar com vocês agora. Volta aqui pro versículo 6, ó. Versículo 6. Mateus 25, versículo 6. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo saiu ao seu encontro. Você encontra a meia-noite em vários lugares na Bíblia. Existe um termo no estudo da Bíblia chamado tipos de Cristo. Tipificação de Cristo. Moisés era um tipo de Cristo. Noé era um tipo de Cristo. Josué era um tipo de Cristo. Sansão era um tipo de Cristo. Baraque era um tipo de Cristo. Tipo de Cristo. São homens do passado que eles tipificaram Jesus Cristo para a sua igreja. Homens que Deus usou com grande poder para poder libertar o povo, para poder trazer. Depois você pode pesquisar os tipos de Cristo, tá? No estudo bíblico tem esse termo, tipo de Cristo. Então, homens do passado que tipificavam Jesus Cristo. E essa palavra meia-noite, você encontra lá várias vezes na Bíblia. Meia-noite. Eu quero que você abra a tua Bíblia comigo lá em Juízes, no capítulo 16, se eu não me engano. Abre lá. Juízes, capítulo 16. Passa lá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Josué.
Juízes, capítulo 16. Abra lá. À meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo saiu ao seu encontro. Olha isso, meia-noite. À meia-noite, hora que as pessoas estão deitadas, dormindo, de repente vai se ouvir um grito. Qualquer dia desse, esse grito você vai ouvir. Viu? Qualquer dia desse, você vai ouvir esse grito. O mundo inteiro vai ouvir, tá? Todo mundo vai acordar com esse mundo de cabeça para baixo. Essa terra ela vai pegar fogo, né? Você vai ver só. Ah, Jesus volta antes. Não, esse é o princípio das dores. A igreja vai estar aqui. Aqui em Juízes, capítulo 16, a partir do versículo 1, a Bíblia fala de Sansão em Gaza, né? Essa palavra tem um contexto muito forte, né, que é a respeito da igreja de Cristo, que eu não vou me pegar, mas está no versículo 1, mas eu não vou atentar isso com você. Vamos ler o versículo 1. Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Foi dito aos gazitas, chegou aqui. Sansão chegou aqui, desculpa. Cercaram-no, pois, e toda a noite o esperaram às escondidas, na porta da cidade, e toda a noite estiveram em silêncio, pois diziam: esperaremos até ao raiar do dia, então daremos cabo dele. Tudo isso aqui, o versículo 1, versículo 2, tem muita revelação aqui, tá? Mas a gente não vai examinar o verso 1 e o verso 2, tá? Porque a gente vai se pegar no verso 3. Versículo 3. Porém, Sansão esteve deitado até a meia-noite. Então se levantou e pegou ambas as folhas da porta da cidade com suas ombreiras e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima até o cimo do monte que olha para Hebrom. Igreja, eu não vou pegar essa palavra como Sansão sendo o tipo de Cristo, porque isso também acontece aqui nessa palavra. Agora, Sansão aqui, ela representa a igreja de Cristo. Ela representa a igreja de Jesus nos últimos dias, no princípio das dores. Sansão aqui, a Bíblia diz que à meia-noite ele se levantou e ele estava em Gaza e ele pegou as folhas da porta da cidade juntamente com as trancas, jogou no ombro e levou. Sabe quanto, se você pesquisar, sabe quanto é que pesava as portas e as trancas junto? Pesavam 3 toneladas, 3.000 quilos pesava. 3.000 quilos. Sansão pegou 3 toneladas nas costas, as portas da cidade gigante, junto com as trancas, 3.000 quilos. E ele foi de Gaza até Hebrom. Se você pegar uma Bíblia de estudo, sabe qual é a distância de Gaza para Hebrom? 60 quilômetros. 60 quilômetros. Sansão andou carregando um peso de 3 toneladas nas costas. Meu Deus do céu. Aqui eu não vou adentrar como sendo Cristo, porque também representa Cristo para nós. Mas Sansão aqui, ele representa a igreja. O esforço que a igreja vai ter que fazer no princípio das dores, nos últimos dias. A igreja que vai carregar, o cristão que vai carregar um peso durante um tempo, que a gente não sabe quanto tempo vai durar o princípio das dores, até Jesus arrebatar a igreja. Depois aparecerá o anticristo, ali começa a grande tribulação para quem permanecer aqui. Mas isso aqui representa o esforço que a igreja vai ter que fazer nos últimos dias. Sansão se levantou à meia-noite. As virgens, lembra que elas estavam deitadas? Também elas acordaram à meia-noite. Deitado e dormindo não representa displicência não, tá? Representa um repouso. Você tá achando que a gente está passando por guerra hoje? Você tá achando que a gente passa por luta hoje? Ainda mais no Brasil, que a gente tem uma paz tão grande para a gente pregar o evangelho? Às vezes, quando a gente tem problema aqui no Brasil, é porque os próprios cristãos que arrumam, tá? A maioria dos problemas que a gente tem aí, ó, porque as igrejas ficam arrumando problema, os cristãos ficam arrumando problema. Mas a gente tem muita paz. Hoje é tempo da gente a gente tá dormindo. A gente enfrenta a luta, tem uns bandidos por aí, tem um povo que não gosta por aí, isso é tudo sem é nada. Hoje nós estamos igual Sansão, dormindo. Hoje a igreja hoje está como as virgens.
dormindo. Mas não quer dizer que está relaxado, displicente, não é isso não, tá? Isso quer dizer que a gente está em repouso, a gente está tranquilo. A igreja primitiva, eles passaram por uma tribulação, eles passaram, a coisa foi feia pro lado deles. Mas hoje a gente está em tranquilo, a gente está em paz, hoje a gente está dormindo. Hoje você pode fazer vigília a hora que você quiser na sua igreja, a gente pode pregar em qualquer lugar, você sai com a Bíblia na mão, ninguém vem te matar, tá tudo tranquilo, você tem seu dinheiro no banco, né? Tudo tá organizadinho. Então a igreja hoje está dormindo, mas à meia-noite todo mundo vai acordar. Todo mundo vai acordar. Só que existe diferença. O nécio vai acordar. Meu Deus, o que está acontecendo? E agora? Desesperado. E a prudente vai acordar calma e tranquila, cheia de fé, poder e segurança. Por quê? Porque ela sabe que por mais que vai vir uma escuridão, a lâmpada dela não vai se apagar, porque vai estar sempre azeite para estar alimentando a lâmpada dela, porque ela buscou isso. Então hoje, gente, hoje é tempo de juntar azeite nas vasilhas. À meia-noite, Sansão se levantou, né? Juízes 16:3, tá? À meia-noite, Sansão se levantou, pegou as folhas das portas, 3 toneladas nas costas, e andou cerca de 60 quilômetros. Meu Deus. Eu não estou inventando nada para você, não, tá? Aqui representa a igreja de Jesus. O esforço que ela vai ter que fazer para entrar no reino de Deus, para ser salvo. Olha o esforço. Olha o empenho que cada um vai ter que fazer para poder estar diante de Cristo verdadeiramente, gente. Para poder entrar no reino de Deus. Princípio das dores. Vai representar uma igreja forte. Sansão não levou aquelas portas nas costas morrendo, não, tá? Sansão estava cheio de força de Deus. Aqui representa a gente uma igreja forte. Uma igreja forte verdadeiramente. E aqui não representa que a igreja vai passar pelo princípio das dores morrendo, não, gente. A igreja vai estar forte, plenamente forte, diante do Senhor. Uma igreja poderosa, poderosa. E Sansão levou isso aqui com grande poder durante 60 quilômetros, né? Agora, eu não vou abrir lá. A Bíblia não fala exatamente à meia-noite, mas só vou citar para você. A Bíblia diz que de madrugada Abraão se levantou, pegou o filho dele, pegou a lenha e foi até o monte para sacrificar para Deus. A Bíblia diz que de madrugada, talvez tenha alguma versão que você encontra lá meia-noite, mas a Bíblia diz que de madrugada Abraão se levantou e foi para o sacrifício. E a Bíblia diz que 3 dias de caminhada ele foi. Levou os servos dele até certo ponto. Você conhece a Bíblia, você sabe disso. Eu não vou abrir lá, só vou falar aqui. Abraão levou os servos até um certo ponto, tá? E de um ponto em diante, os servos ficaram para onde? Para trás. E Abraão só levou o filho, tá? Até o cimo do monte. Então ali tem muita revelação se você buscar ali, tá? A gente tem que ter essa compreensão. A Bíblia diz que também, de madrugada, o servo de Abraão foi buscar uma noiva para Isaac, que foi Rebeca. Ali também é uma tipificação, tá? Da noiva de Cristo sendo buscada, que os anjos é que vão arrebatar a igreja, tá? Eu vou mostrar isso para você mais pra frente. Os anjos é que vão levar os salvos para se encontrar com Jesus nos ares. Tá escrito isso na Bíblia, eu vou te mostrar isso mais para frente. Os anjos vão levar a igreja para se encontrar com Cristo nos ares. A volta de Jesus, o arrebatamento, não é Jesus voltando. O arrebatamento é a igreja se encontrando com Cristo nos ares. A volta de Jesus, ele vindo para assumir a terra novamente, para reinar durante 1000 anos aqui. Então, igreja, de madrugada, o servo de Abraão foi buscar Rebeca para Isaac. Foi buscar uma noiva para ele. E ali representa o que o Senhor Jesus vai fazer, o que vai acontecer de madrugada, na hora de angústia, hora de aperto, hora de escuridão. É onde os servos, os mensageiros, os anjos virão buscar a igreja dele para o noivo, que é Isaac, que representa, né, que é o Senhor Jesus para nós hoje, tá? Então tem várias representações. Agora, eu quero abordar, como eu disse, eu não sei se eu vou conseguir terminar tudo hoje, senão a gente continua no que vem, mas ainda temos um tempo, ó. O que representa a meia-noite?
a meia-noite para os perdidos. O que representa? Abra a tua Bíblia lá em Êxodo capítulo 12. Abra lá. Gênesis, Êxodo capítulo 12. Êxodo 12, lá no versículo 29. Êxodo 12, 29. O que representa a meia-noite para os perdidos? Hora de juízo, para eu não falar errado, e luto. Juízo e luto. Dor. Êxodo 12, versículo 29. A 10ª praga, a morte dos primogênitos. Verso 29. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na enxóvia, ou enxóvia, e todos os primogênitos dos animais. Igreja, meia-noite para. Daqui a pouco você vai ver o que representa a meia-noite para a igreja, mas a meia-noite para o perdido representa juízo e luto, choro e dor. A Bíblia diz que quando Deus mandou a 10ª praga à meia-noite, feriu todos os primogênitos do Egito. Todos, todos. Você lembra também o que Jesus falou lá? Acho que em Mateus, em Lucas, né? Ai das que estiverem grávidas naquele dia. Ai delas. Vai ser um dia de dor, vai ser um tempo de dor, de luto, de juízo. Juízo. Gente. Ah, mas Deus é amor. Ele não vai deixar essas coisas acontecer. Você tem que entender uma coisa, gente. Vai chegar um ponto que o amor de Deus ele vai parar. Vai parar não, ele vai completar a missão dele para levar a igreja. Você sabe o que vai continuar? Juízo. Quem despreza o amor das escrituras, o amor ao filho, que é o amor às escrituras, sabe o que vai receber depois? Juízo. A pessoa despreza, você tem amar Jesus é amar as escrituras, é amar o que está escrito aqui, é se alimentar. Quem despreza esse amor aqui hoje, o que vai vir para essa pessoa depois? Juízo. Juízo e luto, dor. Lembra que Jesus falou que as nécias vão bater na porta e depois Jesus falou, eu não conheço vocês. À meia-noite saiu o anjo, saiu o Senhor e feriu todos os primogênitos. Para o perdido, o princípio das dores vai ser juízo e luto. Juízo. Ah, mas cadê o amor? As nécias vão falar para as prudentes, né? Mas cadê o seu amor? Não, o amor foi dado antes. Agora, o que você fez com ele? O que você fez com o tempo que você tinha, com a paz que você tinha? Hein? Com a saúde que você tinha? Hein? Aí, irmão, quando o amor parar, o que vai continuar é juízo e justiça. Aí, irmão, aí a coisa vai ficar feia, né? Tempo de juízo. Abra lá a sua Bíblia. 1 Reis, capítulo 3. 1 Reis, capítulo 3. Vai lá comigo. Capítulo 3 de 1 Reis. Lá no versículo 16, a Bíblia fala sobre a sabedoria de Salomão, né? Você lembra disso, daquelas duas mulheres, né? Que uma morreu o filho, ela pegou o filho da outra, né? Agora, 1 Reis, capítulo 3, lá no versículo 16. Vai lá. Verso 16 diz assim, ó. Então vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres, ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz a um filho. No terceiro dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Olha, depois de quanto tempo? No terceiro dia. Gente, ó, meu foco aqui não é examinar versículo por versículo. Se eu fosse pegar para pregar para você só sobre Abraão que eu citei, ia 1 hora inteira, só para falar sobre tudo ali, tá? Vou para pregar para você ali sobre quando o servo vai buscar a Rebeca para Isaac, irmão, só ali ele já ia gastar 1 hora e meia brincando. Só para examinar tudo ali, tá? Se for pegar essa parte aqui também para a gente examinar versículo por versículo, só isso aqui já dá todo o estudo de hoje já. Aí eu ia abordar isso com você, por que das duas prostitutas, por que que a Bíblia frisa isso, por que que você acha que isso aqui está escrito na Bíblia?
Olha o versículo 18. No terceiro dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Se eu fosse para pegar e examinar essa palavra aqui, meu Deus do céu, tem muita revelação aqui. Aí elas falam, estávamos juntas. Nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa. Somente nós ambas estávamos ali. De noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Gente, isso aqui é muito forte. Essa palavra aqui, meu Deus do céu. Duas mulheres chegaram para o rei Salomão. Senhor, nós moramos na mesma casa, eu tive um filho. 3 dias depois, essa mulher também teve o dela. De noite, de madrugada, ela se deitou sobre o filho dela e o matou. Gente, isso aqui, essa palavra é muito forte. Isso aqui tem um entendimento muito profundo, né? Entre matar o filho, se deitar sobre o filho, viver um sono tão profundo que acaba matando o Senhor Jesus na vida da pessoa. Acaba matando. Viver uma vida tão relaxada, tão displicente, que acaba apagando o Jesus da vida dela, né? E por aí vai, né? Continuando ali, ó. Vamos ler de novo, verso 19. De noite morreu o filho desta mulher, porque se deitara sobre ele. Aí, verso 20. Levantou-se quando? À meia-noite. E enquanto dormia a tua serva, tirou-me a meu filho do meu lado e o deitou nos seus braços. E o seu filho morto deitou nos meus. Levantou-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, e eis que estava morto. Mas reparando pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Igreja, olha isso. O que representa a meia-noite para os perdidos aqui? Traição e morte. À meia-noite, o princípio das dores para os perdidos vai ser traição e morte. A Bíblia diz aqui, versículo 20: Levantou-se à meia-noite enquanto dormia a tua serva e tirou meu filho. Houve traição, só morava aquelas duas mulheres, cada uma com seu filho. Aquela sono tão pesado, dormiu sem vigiar, porque você sabe, né? Quando você está preocupado com alguma coisa, você está preocupado às vezes de acordar, você não pode perder a hora, às vezes você nem dorme, não é assim? Às vezes a gente nem dorme. Fala, meu Deus, eu tenho que acordar daqui a pouco, eu não posso nem dormir. Você dorme toda hora, você está acordando porque você está preocupado. Essa mulher aqui, ela dormiu tão pesado que ela nem se preocupava com o filho dela. Nem se preocupava. Dormiu tão pesado que rolou e matou a criança. Aí à meia-noite ela se levantou para dar de mamar, né? Levantou-se à meia-noite enquanto dormia a tua serva, né? A outra se levantou à meia-noite enquanto a serva estava dormindo e tirou a meu filho do meu lado. Olha isso. Meia-noite para os perdidos representa traição e morte. É só o que os perdidos vão ter no princípio das dores: traição e morte. Sofrimento. Vai ser um dor, um luto constante. Ah, gente, se eu pudesse falar mais claramente aqui, como eu falo na igreja. Meu Deus do céu. A respeito de pandemias, a respeito de coisas que já vieram e vão vir coisas piores ainda. Para quem está afastado de Deus, pandemia, muita coisa é isso. É morte, é dor, é luto. Mas quem está com Cristo é uma oportunidade de conhecer mais a Deus, de manifestar o poder, de manifestar a fé, né? Se estivesse na igreja, eu ia falar mais claramente, né? A esse respeito, mas você já compreende também. O que é luto para o mundo, o que é dor e morte para o mundo, é glória para a igreja. É glória porque manifesta o poder de Deus. Manifesta a fé, manifesta a comunhão, manifesta o azeite que foi ajuntado. Não é desespero, não é sair gritando por aí, não. Quem faz isso é o povo do mundão. Agora, feio quando faz isso é o povo da igreja. Mas existem os nécios, né? Os nécios sempre ficam desesperados com tudo. E os prudentes têm toda a segurança, né? Então, vamos lá. À meia-noite, traição e morte, né? Ainda, abre lá, Jó, capítulo 34. Jó, capítulo 34, lá no versículo 20. Jó, capítulo 34, lá no versículo 20. Vai lá.
Diz assim, ó, Jó 34:20. De repente morrem à meia-noite, os povos são perturbados e passam, e os poderosos são tomados por força invisível. Os olhos de Deus estão sobre o caminho do homem e veem todos os seus passos. Vamos ler de novo, versículo 20. De repente morrem. À meia-noite os povos são perturbados e passam, e os poderosos são tomados por força invisível. Gente, meia-noite para os perdidos, hora de perturbação. Perturbação. Princípio das dores para quem é perdido, para quem é nécio, mesmo para quem está na igreja, para quem é salvo hoje, mas é nécio, não tem entendimento, não tem compreensão, revelação profunda da Bíblia, não está alicerçado na rocha direito. Vai ser um tempo de perturbação. De repente morrem, verso 20, Jó 34:20. De repente morrem, à meia-noite, os povos são perturbados e passam, e os poderosos são tomados por força invisível. Olha que coisa terrível isso. Perturbação. À meia-noite os povos se perturbam. À meia-noite hoje é quando aqueles que servem a Satanás, né, é a hora que eles mais gostam de ir lá e fazer o que eles prestam para os seus guias. Meia-noite. À meia-noite é a hora que os espíritos se apossam mais ainda das pessoas para fazerem as maldades, as coisas terríveis que eles fazem. Meia-noite. Meia-noite é uma hora de perturbação, isso já hoje, tá? Agora você imagina no princípio das dores. Um tempo. Isso vai ser um tempo. O princípio das dores vai ser um tempo. Não sei se vai levar anos ou o tempo que vai demorar, mas é um período de escuridão que a lâmpada só vai ficar acesa se ela tiver combustível. Esse combustível se busca hoje. Se busca hoje. À meia-noite os povos se perturbam. É uma hora de perturbação para todos. Uma hora de grande angústia. E os povos são tomados por força invisível. Meu Deus do céu. Quando se apaga uma luz, gente, quando aquela luz que estava ali se apaga, a escuridão vem e se aposta de tudo. E as criaturas das trevas vêm quando a luz se apaga. A luz espiritual. Se não há o Espírito Santo no coração, a palavra bem firmada, é onde a luz da pessoa se apaga, isso já hoje. A luz da pessoa se apaga, ela é tomada por perturbação, por forças invisíveis, espirituais, que destrói, joga a alma da pessoa na escuridão das trevas. Mas isso vai acontecer pior ainda no princípio das dores, tá? Vai lá, Lucas. O que que é a meia-noite para os perdidos? Lucas, capítulo 5. Vai lá. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Vai lá comigo. Lucas, capítulo 5. Vai lá. Lucas, capítulo 5, lá no versículo 5. O que que é a meia-noite para os perdidos? Lucas 5, versículo 5. Diz assim, ó. Respondeu-lhe Simão, mestre, havemos trabalhado toda a noite. Aqui não fala meia-noite exatamente, tá? Mas representa toda noite, toda madrugada, né? Até o amanhecer do dia. E o dia é Cristo voltando para levar a sua igreja. Mestre, havemos trabalhado toda a noite. Nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. A meia-noite, gente, para o perdido vai representar escassez. Escassez. Representa a escassez, porque a verdadeira provisão aqui do contexto foi o Senhor Jesus que mandou ele voltar ao mar novamente. E sobre a palavra dele lançaram a rede e recolheram aqueles peixes. Mas essa palavra, esses peixes para recolher à meia-noite do princípio das dores, essa palavra você tem que estar com ela hoje, que é a autoridade para poder manter a sua luz acesa. É a autoridade para você ter o poder de Deus com você, para você manifestar o poder de Deus hoje. Não é procurar manifestar na hora, na correria, não. Porque, como eu falei no início, isso não é do dia para a noite. Não é. Meia-noite para o perdido vai ser um tempo de escassez. Escassez.
Escassez de tudo, não só coisas materiais, não. Escassez de fé, de alegria, de paz, de sossego. A gente teve agora uma pequena amostra no mundo todo aí, né? Com esse vírus que pegou nesse mundo aí. Um tempo de escassez, de desespero, de angústia, de muita morte, muito sofrimento, muita dor, muita perturbação, né? A gente já teve uma pequena, como que eu posso dizer? Um pequeno exemplo, né? Um pouquinho do que vai acontecer daqui a pouco. No princípio das dores, a igreja vai estar aqui. Então, tudo isso, gente, é para a gente se preparar, gente, para aquilo que está por vir ainda, né? Agora eu vou abordar com você aqui o que vai ser a meia-noite para os salvos, né? O que vai representar a meia-noite para os salvos? Abre a tua Bíblia lá no Salmo 119, né? Salmo 119. Vai lá comigo. Salmo 119, lá no versículo 62, 62. Salmo 119, versículo 62. Diz assim, ó. O salmista diz: Levanto-me à meia-noite para te dar graças por causa dos teus retos juízos. Olha isso, que maravilha isso. À meia-noite, o princípio das dores para o salvo vai ser um tempo de louvar a Deus, de adorar a Deus, por causa da palavra, bendita a palavra que está se cumprindo. Porque para quem é salvo, irmão, Jesus falou que a gente tem que exultar. Ele falou isso, tá? Jesus falou que quando estiver acontecendo o princípio das dores, está lá em Lucas e Mateus. Ele falou: ao ver isso, exultai e erguei a vossa cabeça, porque está próxima a vossa redenção. Está próximo de ser levado, próximo de ser tomado. Ele falou: exultem, comemorem. Como o salmista falou aqui, ó, versículo 62. Levanto-me à meia-noite para te dar graças por causa dos teus retos juízos. Ah, irmão. Enquanto o mundo perdido estiver perturbado, atribulado, escassez e tudo mais que eu falei com você, hora de juízo, de luto, traição, morte, escassez, perturbações, a meia-noite para o crente vai ser uma hora de louvar a Deus e bendizer a Deus. Olha isso, olha a diferença. Levanto-me à meia-noite para te dar graças por causa dos seus retos juízos. Enquanto a Nécia vai estar perturbada, os nécios, o mundo perturbado. O que está acontecendo? O que é isso? O que é isso? Todo mundo está atribulado. Por quê? Porque desprezou a palavra. A igreja salva, o crente prudente, ele vai estar, Senhor, eu sei que é a sua palavra que está se cumprindo, eu sei que o Senhor está no controle. Meia-noite para os salvos é hora de louvar, vai ser hora de louvar. Só entende isso mesmo quem é nascido de Deus. Porque quem é carnal, quem é da carne, vai estar falando que doido, vai louvar como, a coisa vai estar feia, porque a pessoa nem sabe o que é o prazer do Espírito Santo. Por isso que eu falo isso. Porque quem é nascido do Espírito, irmão, quem é natural, quem é carnal, só entende as coisas naturais, né? Agora, quem é espiritual compreende isso. Compreende isso. Quem tem o reino de Deus dentro, irmão, não se abala com nada, não. A Bíblia está escrito. Depois você pode jogar aí no Google. Nós recebemos um reino inabalável. Está escrito isso, irmão. Não é só uma fé, uma crença em Deus vazia, não. É um reino inabalável, né, que nós recebemos. Então vai ser um tempo de grande louvor e adoração a Deus por parte dos salvos, né? Ainda, abre lá, Atos capítulo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Abra lá. O que vai ser a meia-noite para os salvos? Atos capítulo 20. Vai lá. Atos capítulo 20, lá no versículo 7, né? Atos capítulo 20, Paulo em Troade, versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Olha isso. O apóstolo Paulo estava cansado, tinha que seguir viagem, mas ele prolongou o discurso até a meia-noite. A hora da meia-noite, o tempo da meia-noite de angústia desse mundo para os salvos, é hora de pregar o evangelho, gente.
Vai ser hora de pregar o evangelho, o arrependimento. Vai ser hora de lançar uma base para quem desprezou. Mas em algum momento nesse tempo aí a igreja vai desaparecer, tá? A igreja, o arrebatamento vai acontecer nesse período aí, tá? Não sei quanto tempo isso vai levar, mas vai ser, a igreja vai pregar o evangelho. A igreja vai pregar. Agora, pregar o evangelho não significa dar azeite para todos. Significa mostrar para a pessoa a fonte. Aí ela vai ter que buscar. Aí ela vai ter que pagar o preço dela. Uma coisa eu pregar o evangelho significa anunciar. Pregar é anunciar. Anunciar. A igreja vai pregar o evangelho. Pregar o evangelho não é só com palavras não, tá, gente? Pregar o evangelho à meia-noite vai ser com a vida, vai ser com a fé, vai ser com a postura. Pregar o evangelho é quando todo mundo tiver caído, arrasado, destruído, abalado. A igreja vai estar inabalável. É pregar com a postura, como a gente já tem que fazer hoje. O crente verdadeiro não tem que ficar desesperado com as coisas, não. Ele não tem que ficar amedrontado com as coisas, não. Né? Ele prega o evangelho com a postura que tem, com a firmeza que tem. É isso que Deus procura em nós. Então a igreja, na hora dessa angústia, na hora dessa meia-noite, Paulo prolongou o discurso até a meia-noite. Até a meia-noite o discurso vai ser prolongado. Olha isso. Vai ser dado ainda chance de arrependimento, de salvação. Vai ser prolongado o discurso. Só que não vai ser mais debaixo de paz para quem receber. A pessoa vai ter que pagar um alto preço. Mas a igreja vai ser vitoriosa. O salvo que tiver até esse período, que isso já vai começar, vai pregar o evangelho até ser morto ou acontecer alguma coisa, ser preso. Mas a função da igreja vai ser assim, com alegria, tá? Que vai ser. Porque quem tem o Espírito de Deus, quem tem esse azeite na vasilha, sabe, sente isso. E vai fazer, não vai se acovardar, mas de jeito nenhum, né? Abre lá ainda, Atos dos Apóstolos, ainda no livro de Atos, só que no capítulo 27. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, lá no versículo 27 também. Atos 27, 27. Achei comigo. Atos 27, 27. Vai lá. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro, né, o naufrágio que Paulo estava, para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma coisa. Se você ler todo o contexto aqui, o naufrágio onde o apóstolo Paulo estava. Aonde, como ele diz aqui, quando chegou a 14ª noite, só tempestade, coisa horrível, terrível no alto mar, sendo nós batidos de um lado para o outro, no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma coisa. Gente, a meia-noite para o salvo vai ser um tempo de rica esperança. Os marinheiros pressentiram que eles estavam chegando perto de alguma coisa, chegando perto da praia, da terra. A meia-noite para a igreja, para os salvos, vai ser um tempo de transbordamento de esperança. Eu já expliquei isso aqui umas outras vezes. Fé, nós precisamos para as promessas do hoje, para o agora. Esperança, nós colocamos nas promessas daquilo que há de vir. Então, o coração do crente, ele tem que ser tomado de esperança. Acho que no canal do YouTube, acho que tem uma pregação que eu coloquei aí, fé e esperança. Acho que é uns 30 minutos de pregação, tá? Você tem que aprender a esse respeito. Falei isso aqui uns tempos atrás, que a gente tem que alimentar a nossa esperança. Por volta da meia-noite, os salvos transbordarão de esperança. A Bíblia diz que o ímpio, ele não tem esperança. Ele vai ver e vai pensar, acabou, é o fim, agora acabou. Não, mas para quem é salvo, ele sabe que tem muito mais. Lembra quando os discípulos estavam lá no barco também, estava uma grande tempestade e Jesus estava vindo? Você lembra? Os discípulos olharam para Jesus no meio da tempestade e eles gritaram o quê? Fantasma, fantasma. Só que era Jesus que estava vindo. E quando Jesus se aproximou, o apóstolo Pedro foi até ele andando por sobre as águas. Igreja, enquanto o mundo pensar
que é o diabo, que é o inferno, que é coisas, não, igreja, é o próprio Jesus. Jesus, você tem que entender que Jesus, ele também anda no meio da tempestade, gente. E o crente, ele sabe disso. Ele sabe que por mais que pior que seja aquela situação ali, ele vai encontrar Jesus. Ali ele vai encontrar. Ali é a esperança dele. O perdido vê o Satanás, o perdido vê o diabo. Mas o salvo, meu irmão, mesmo no meio da tempestade, ele vê que é o próprio Cristo. Ele tem essa compreensão, porque a esperança não confunde. A Bíblia diz isso, que a esperança não deixa o salvo ser confundido de jeito nenhum. Agora, o perdido, ele não tem esperança. Ele não tem. Ele só tem talvez uma fé, que cara, só consegue ver Deus aqui, ó. Só quando tem dinheiro, quando tem saúde. Assim é uma boa parte das pessoas, só sabe ter fé. A fé é para as promessas do agora, a esperança é para aquilo que vem depois, tá? Jó é um exemplo de fé. Aliás, a mulher de Jó é um exemplo de fé, só que Jó é um exemplo maior, porque Jó não tinha só fé, Jó também tinha esperança, e foi a esperança que socorreu a fé de Jó. Eu já expliquei isso aqui já, tá? Então a gente precisa, então vai ser um tempo de grande esperança, né? Atos capítulo 16. Vai lá, estamos terminando, falta só mais um. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Lá no versículo 25, Paulo e Silas, eles são presos, né, açoitados, eles vão para uma prisão, né? Atos 16, versículo 25 diz assim, ó, olha isso. O apóstolo Paulo e Silas tinham sido jogados numa prisão, no pátio inferior, né? Versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Gente, isso aqui é muito forte. Princípio das dores, a meia-noite de Deus nesse mundo, escuridão, terrível. Vai ser hora de orar mais e mais e mais e louvar a Deus. E o mundo vai escutar isso. Paulo e Silas estavam presos lá. Estavam daquela forma, açoitados. Só que eles oravam e cantavam a Deus louvores e os demais companheiros de prisão escutavam. Olha isso. E isso já hoje, tá? Porque eu não vou pregar isso aqui tudo, não, mas isso aqui já hoje, tá? O que que as pessoas têm escutado de você? Hein? O que que as pessoas veem de você? Será que mais um medroso? Como eu queria estar na igreja agora para falar mais rasgado, né? Será que o mundo tem visto de você? Hein? Quando vem uma angústia, quando vem um ventinho nesse mundo aí, quando vem uma dificuldade, o que que o mundo tem escutado da gente, né? O que que ele tem visto em nós? Será com espírito de covardia? Ou será com espírito de temor, de coragem, de fé, de perseverança, de diligência ou de abandono de fé? Ah, eu vou sair da igreja porque fiquei desempregado, porque fiquei doente. Meu Deus do céu. Meu Deus, né? Olha, essa palavra é muito profunda. Mas à meia-noite vai ser um tempo de muita oração e louvor. Oração e louvor. Oração e louvor. E ali também vai ser um tempo de salvação, tá? No princípio das dores, muitas pessoas serão salvas antes do arrebatamento da igreja. Mas a igreja, para o justo, é tempo de oração, irmão. Vai ser tempo mais ainda de louvor. Ninguém vai parar. Quem é salvo não vai parar de orar, não. Pelo contrário, vai orar ainda mais. Não vai ficar desesperado gritando, não. Pelo contrário, vai louvar. Vai bem dizer a Deus, né? Agora, gente, para terminar, o último. Abre lá. Ruth, capítulo 3. Ruth. Você vai ver lá Gênesis, Êxodo, Levítico, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes. Depois de Juízes você vai ver Ruth, tá? Antes de Samuel, tá? Depois você pode meditar capítulo 3. Depois você pode meditar em todo o contexto, né? Tá ali Ruth e Boaz, né? Que representa Cristo, representa Jesus aqui, um tipo de Cristo, tá? Se você for pegar para estudar mais a fundo, você vai entender tudo isso, tá? Ruth, capítulo 3, lá no versículo 6 tem um subtítulo que diz assim, ó, Boaz promete a Ruth casar-se com ela, né? Que eu não vou ler todo o contexto. Ruth estava sozinha, não tinha alguém para lhe dar descendência. Naquela época, uma mulher sozinha era uma mulher desonrada e por aí vai,
né? Eu não vou pegar todo o contexto para você. Agora, olha no versículo 8, Ruth, capítulo 3, lá no versículo 8 diz assim, ó: sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem. Desculpa, vamos ler o versículo 6. Vamos ler o verso 6. Ó. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho e lhe descobriu os pés, e se deitou. Depois você pode ler todo o contexto que você vai ver o que isso significa, tá? Boaz é um tipo de Cristo para nós hoje. Versículo 8. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Olha isso. À meia-noite, Ruth veio e se deitou aos pés de Boaz. E ali ele cobriu ela com um manto representando proteção, né? Vamos ler o versículo 9. Ó. Disse ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Ou, dependendo da sua tradução, redentor. Você é quem tira da humilhação. Ruth estava humilhada. Você pode ler tudo na sua casa. Você deve ler isso aqui depois. Ruth estava humilhada. Não tinha ninguém. Envergonhada. Sem descendência. Sem ninguém. Sem um homem, um marido, para poder honrar ela. Ela não tinha nada. E ela foi ali, se deitou aos pés de Boaz, e ele acordou ali por volta da meia-noite. Ele acordou e viu aquela mulher: quem é você? E ela disse: sou tua serva, versículo 9. Disse ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Ou tu és redentor. Você sabe o que significa? À meia-noite para os salvos é hora de se deitar aos pés de Jesus. É hora de se deitar aos pés de Cristo, porque Ele é resgatador. Ele é resgatador. Lembra daquela mulher que foi pega em adultério ou em prostituição? Eu sempre confundo. E a Bíblia diz que ela estava aos pés de Jesus, aos pés, né? Ela molhava os pés de Jesus com as lágrimas e secava com os cabelos aos pés. Você lembra de Marta e Maria? Marta estava agitada com um monte de coisa e Maria estava aos pés a ouvir-lhe os ensinamentos, igreja. Olha isso. A noiva, ela sempre está aos pés de Jesus. Boaz aqui, ele é um tipo de Cristo. Ruth representa a noiva e à meia-noite ela se deitou. Versículo 8. Sucedeu que pela meia-noite, olha isso, à meia-noite. À meia-noite ele acordou, ele viu, e ela falou: estende sobre a tua serva o seu manto, porque você é resgatador. Olha isso. À meia-noite para os salvos é um período de se agarrar, estar aos pés do Senhor Jesus, porque ele é resgatador. Ele é redentor, ele redime, ele tira do pó, ele levanta. Ruth estava humilhada, Ruth estava no pó, mas Boaz tinha o poder de resgatar, de redimir, de honrar. E essa palavra, meu Deus do céu, isso aqui é muito profundo. Então, igreja, eu vou finalizar com vocês nessa palavra aqui. É hora de estar aos pés de Cristo para os salvos. O mundo vai estar desesperado, mas a noiva, a prudente, cheia de azeite, vai estar aos pés do Senhor Jesus. Aos pés. Lá. Porque hoje, num tempo de uma falsa paz, hoje, nós estamos enchendo aqui, se alimentando, tendo a revelação da palavra, tendo entendimento, o tipo de Cristo, compreendendo a obra. De madrugada saiu o servo para buscar uma noiva, Rebeca, para Isaac. De madrugada, Abraão se levantou. De madrugada, Sansão pegou 3.000 quilos, uma porta, e andou 60 quilômetros. Uma igreja forte, forte.
que vai suportar o tempo que for necessário com peso nas costas, mas vai uma igreja forte e poderosa. E meu Deus do céu. Então, gente, hoje é dia disso. Tá? Agora, imagina você, quem está desprezando isso aqui tudo. Imagina. Imagina você, os crentes, a virginécia, os crentes nécios que tem. Não falo nem do povo do mundão, não. Porque muitos vão se arrepender e vão para Cristo ainda. Agora, imagina você, as pessoas da igreja, que desprezam tudo isso. Tô falando por causa da minha pregação, não, que despreza o que está escrito na Bíblia. Despreza esse conhecimento, buscar essas coisas, essa base. Imagina você a gritaria, o desespero, o pânico, revoltados contra Deus e não sei o quê. Aí, agora me ensina, irmão, não vai dar não. Não vai ter como não. É tempo de pregar o evangelho até a meia-noite. Até meia-noite a igreja vai pregar. Aí dali pra frente, irmão, coisas vão acontecer que não vai dar, vão morrer, vai ser preso, não vai ter mais condição, não sei como isso vai ser. Mas eu sei que eu tenho que ser prudente. Se eu morrer antes, glória a Deus, irmão, não tem problema nenhum, não. Você também, dê graças a Deus por isso. Agora, isso aqui tá para acontecer, tá? O princípio das dores está para acontecer. Então, gente, isso aqui é muito forte. Estende sobre a tua serva o teu manto, porque tu és resgatador. Ruth, capítulo 3, versículo 9. Aí disse ele no verso 10: Bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não fosse após jovens, quer pobres e quer ricos. Olha isso. É aqui eu termino. Ruth não se perdeu com jovens, com ricos, com besteira, com trabalho demais, muita coisa na cabeça, não. Ruth, ela não foi atrás de jovens nem de ricos, não, tá? Ela não se perdeu, não. Ela foi atrás de Boaz, quem era resgatador. Ruth não se perdeu por causa de bênção, não por causa de milagre, não porque estava necessitada de alguma coisa na igreja hoje, não, tá? Ruth foi atrás do resgatador. É muito forte isso, tá? Depois você deve ler tudo isso. Ele falou para ela: Você é bendita do Senhor, porque você não foi atrás de jovens, você não foi atrás de ricos, você foi atrás de quem podia te resgatar, de quem podia te redimir. Nem jovem e nem rico. Ela não queria nada disso. Então, gente, eu termino por aqui hoje, tá? Assista essa palavra aqui mais vezes, tá bom? Repassa ela depois, porque isso aqui é muito profundo, viu? Se você morrer antes da grande tribulação, antes do princípio das dores, amém. Agora, se você chegar até lá, como eu acredito que a gente vai passar por tudo isso aqui, tá? Eu acredito sim, porque o tempo tá aí já. Então, o próprio Espírito Santo vai fazer você lembrar de tudo que ele tem falado para você, porque isso é promessa, tá? Às vezes você fala, isso eu me esqueci da pregação que é muito longa. Irmão, fica em paz. Tá escrito, Jesus falou. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos lembrará de tudo que eu vos tenho dito. Fique em paz. Se você guardar hoje no coração, na hora que você precisar, o Espírito Santo vai te fazer lembrar e vai te dar o poder que essa palavra tem. E na hora a sua luz sempre vai brilhar. Pode ficar tranquilo, tá? Quem guarda a palavra sempre tem, em nome de Jesus, tá? Vamos ficar por aqui hoje, em nome de Jesus, tá? A gente volta no sábado ou talvez na sexta-feira, mas eu aviso durante o dia, tá? Vou estar mandando uns stories aí, se eu for fazer na sexta-feira, tá bom? Mas no sábado, 10 horas, estaremos aqui. Talvez na sexta também, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês. Fica com essa palavra. Grande abraço a dona Luzinete, ali do Jardim Maia, Jeane do Jardim Maia, dona Isabel, ali do Camargo, né? Dona Maria dos Anjos, seu Júlio, do Camargo, dona Roseli, e todos os outros aqui, os que ainda verão, tá bom? A dona Déia Costa, né? Dona Andréia também do Camargo, se eu não me engano, ou da sede de São Miguel, tá? Um grande abraço para todos vocês, e se eu esqueci de falar o nome de alguém, vai desculpando, tá? Fiquem com Deus, fica com essa palavra que ela é riquíssima. Em nome, a Dona Glória também, tá? Um abraço, Dona Glória, fica com Deus. Para toda a família também, tá? Fica na paz. Deus abençoe. Vou deixar no Facebook, daqui a pouco no Instagram e YouTube também, tá bom? Deus abençoe. Fique com Deus em nome de Jesus.